Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Olá, seja bem-vindo ao canal do YouTube, a mais um programa da Seichonoye do Brasil. Eu sou a Maria Angelita da Silva Duarte, preletora da Seichonoye, e hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante que é a vida familiar. Vida familiar, o encontro dos diferentes. Hoje iremos abordar inúmeras situações e através do ensinamento da Seichonoye estaremos encontrando diversas informações e que possam nos levar à solução de situações adversas, situações que estamos enfrentando na nossa vida cotidiana, com os nossos familiares, no nosso lar. Você que está aqui pela primeira vez no canal do YouTube conosco, primeiro contato com a Seichonoye, dê o seu like, diga de onde você está falando, envie seus comentários, é muito, muito importante para que nós possamos melhorar ainda mais os nossos conteúdos e a nossa programação. Hoje estaremos falando deste livro Universo Feminino, uma coletânea de textos escritos pelos preletores da Seichonoye do Brasil, mas com orientações do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, de todas o ensinamento que ele nos traz. Falaremos também deste livro, Namoro, Casamento e Maternidade, também uma coletânea de palestras do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, o fundador deste ensinamento. Acrescentaremos também o livro Educação da Vida, um tesouro valioso do professor Yoshihiko Iwasaka, também preletor da Seichonoye. A Seichonoye é um ensinamento filosófico religioso de vida prática e nós vamos iniciar aqui no nosso livro já de imediato, né? No capítulo 4, onde aqui o professor, o preletor Ennio Masaaki Hara vai nos falando aqui sobre a composição da nova família, né? As novas configurações familiares são uma realidade de nossa época, ele nos diz. Meus irmãos,
madrastas, padrastos, tios, tias, primos, parentes distantes, amigos da família, ou tudo isso junto e misturado. São os cenários, em grande parte, dos lares. As razões são as mais diversas, como a baixa taxa de natalidade, mudanças de comportamento nos relacionamentos e declínio do modo patriarcal e hierarquizado. Entre os efeitos disso, surgiram novos cenários para alguns dos mesmos sintomas das antigas famílias tradicionais: desarmonias, desentendimentos e outros tipos de atrito, como mágoas e sofrimento. O ensinamento da Seicho no Ie, como eu disse, meus amigos, é um ensinamento de vida prática. O que significa isso? Praticarmos no nosso dia a dia uma forma diferente do que está sendo praticado lá no seu lar, na sua comunidade, no seu trabalho, na sua escola, né? Onde nós vemos e falamos aquilo que os olhos carnais veem. Porém, na verdade, à luz da Seicho no Ie, ao ensinamento da Seicho no Ie, nem tudo que os olhos carnais veem, ou tudo que os olhos carnais veem, não é o que realmente existe, né? Quando dizemos aquele filho é teimoso, aquela filha é preguiçosa, aquela pessoa não gosta de trabalhar, não quer estudar, ela é mal educada, nós estamos indo para uma linha de pensamento praticado por uma vida inteira. E aí vem o ensinamento da Seicho no Ie e diz que para a gente negar tudo isso que a gente vê. E no momento em que vamos negando, nós vamos vendo a transformação dos nossos queridos familiares, os agregados, todos aqueles que no nosso convívio, né, estão, de certa forma, sob a nossa responsabilidade. Sobre a questão da harmonia no lar. Veja bem, o nosso tema é vida familiar, o encontro dos diferentes. Não existe lugar em que nós encontremos pessoas mais de diversas formas de viver, maneiras de viver, perfil diferente, tem todas as suas peculiaridades, senão no lar. Os filhos nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, porém a gente tem aquele olhar e diz assim, eles são diferentes, né? Um é diferente do outro, e muitas vezes nós, por hábito, nós falamos, um é mais estudioso, o outro não gosta de estudar, um é dorminhoco, não é atencioso, não tem paciência, né? Por quê? Porque nós queremos que sejam iguais, mas na forma não somos iguais. Então, somos iguais no nosso interior, né? Somos iguais porque somos filhos de Deus perfeito, mas fenomenicamente falando, é necessário, é importante que cada um tenha a sua individualidade e que esta individualidade seja respeitada, porque quando nós respeitamos e aceitamos o outro como ele é, aquelas picuinhas, aqueles pequenos defeitos que nós temos por hábito de apontar, eles tendem a desaparecer. E aí, na página 103 do livro, Universo Feminino, está escrito aqui que a Seicho no Ie, harmonia familiar, é o nome desse subtítulo aqui. A Seicho no Ie valoriza muito a família, pois ela é a célula básica de uma sociedade. Na página 104, ele continua falando, uma nação é constituída de famílias. Sendo assim, quando todas as famílias conseguem viver em harmonia, com saúde e prosperidade, significa que a nação está vivendo em harmonia com saúde e prosperidade. Isso aqui é uma fala do professor Junji Miyaura, que escreveu esse texto, né? Olha que coisa importante, quando ele diz que uma nação, a nação como um todo, ela é constituída de famílias. Famílias, né, de diversas origens, porém, essas famílias, elas só vão conseguir viver em harmonia, só vão conseguir prosperar, só vão conseguir saúde, quando realmente elas entenderem que eu e o outro somos um,
que dentro do nosso lar, todos que ali se encontram, filhos, pai, mãe, esposo, esposa, sogro, sogra, que convivem todos no mesmo lar, ali todos têm a sua forma de falar, a sua maneira de pensar, mas dentro de todos eles existe a vida de Deus que deve ser potencializado, né? Tem que ser expressada. E aí nós, como conhecedores da Seichonoye, você que está chegando agora na Seichonoye, que está ouvindo pela primeira vez, quem sabe, que todos somos filhos de Deus, perfeitos, saudáveis e felizes, então nós precisamos proclamar isso dentro do nosso lar, com os nossos familiares. E aí o professor Junji Miyaura, ele continua falando aqui, é importante que a família seja um centro de manifestação de amor, para que cada membro possa manifestar a sua respectiva capacidade e cumprir plenamente a sua missão como filho de Deus e evoluir espiritualmente. Esse é o primeiro e maior objetivo da nossa vida, evoluir espiritualmente, mesmo que estejamos vivendo uma vida atribulada, problemas, situações financeiras, de ordem financeira, de saúde, problemas diversos, né? Porque hoje a vida realmente, ela se tornou diferente, ela é diferente dos tempos passados. Para vocês terem uma ideia, quando eu estava me preparando preparando essa atividade de hoje, então eu comecei a repensar na minha vida, né? Casei-me muito cedo, aos 16 anos, e aos 16 anos fui mãe pela primeira vez, né? Hoje meu filho mais velho já vai completar 55 anos. Depois vieram mais 2 filhas e o marido partiu para o mundo espiritual. Então eu que fiquei viúva, o marido partiu para o mundo espiritual e eu tinha 32 anos de idade. Então eu posso dizer que a partir daí passei a ser uma mãe solo, com um filho de 16 anos, uma filha de 12 e uma criança de 1 ano de idade, né? Mas será que porque o marido partiu para o mundo espiritual deixamos de ser uma família? Não. Continuamos sendo uma família, porém uma família mais forte, mais unida. Como a Seichonoye nos ensina que mesmo partindo para o mundo espiritual, ele cuidaria de todos nós e continua cuidando. Então veja bem, nos abalou, claro que nos abalou, mas firmes nesse ensinamento, porque eu já conhecia a Seichonoye desde 1980, o marido partiu para o mundo espiritual em 87, eu já tinha um alicerce formado na minha vida, na minha casa, no meu lar, na minha família, chamado Seichonoye. Então, e a partir daí, quando nós temos o conhecimento desta verdade, alguém pode dizer assim, facilitou a sua vida, os problemas deixaram de existir, pelo contrário, facilitou sim, facilitou, mas os problemas vieram e aí nós fomos vencendo um a um, graças a esse ensinamento, o homem é filho de Deus perfeito, né? Então é importante que nós tenhamos este esclarecimento e nos conscientizemos dessa verdade. O homem é filho de Deus. Aqui, ainda o professor Junji Miyaura, ele continua falando aqui assim, que a Seichonoye nos esclarece que nada acontece por acaso, né? Se nascemos em uma determinada família, foi porque, em primeiro lugar, tínhamos alguma afinidade espiritual com os membros desta família. Em segundo lugar, a família em que nascemos é a melhor família para cumprirmos agora a nossa missão e evoluirmos espiritualmente. É importante a gente termos este conhecimento de que a família, estamos ali naquela família,
marido, mulher, filhos e agregados que vão chegando, porque nós temos uma afinidade, né? Em algum momento lá atrás ficou determinado que nasceríamos nessa família, que constituiríamos essa outra família, nascemos do nosso pai e da nossa mãe, cresceríamos, nos encontraríamos com a pessoa, o parceiro, o cônjuge que viria somar conosco, e ali formaríamos aquela família, viriam os filhos, e a partir daí iniciaríamos esse grande aprendizado, onde dentro de uma família existe inúmeros professores, né? Há momentos em que pai e mãe são os professores, os filhos e todos que estão em volta são os alunos, mas há momento que existe essa inversão. Os filhos passam a ser os nossos professores, né? O sogro, a sogra e todos que estão ali dentro do lar. Existe um momento em que eles estão ali para nos ensinar, para que nós possamos cumprir a nossa missão nessa nossa caminhada aqui no mundo terreno e evoluirmos espiritualmente. Eu sempre digo que feliz aquele, né, que entender esse ensinamento, essa lição de casa, né? Viemos a esse mundo para evoluirmos espiritualmente. Todos aqueles que estão ao nosso redor são nossos professores, não só no lar, mas também lá no trabalho, na comunidade que nós pertencemos, uma faculdade, uma escola, em todos os lugares que nós estivermos, num determinado momento, vai surgir um novo professor na nossa vida. Ainda, o professor preletor Jun de Miyaura, ele vai falando continua falando sobre o lar, sobre a importância do lar. Ele diz que quando um casal, na página 106 do livro Universo Feminino, ele diz: quando um casal convive em harmonia, amando-se mutuamente, em sua família existe desenvolvimento, progresso e saúde e demais benefícios conforme a vontade de Deus. Então, precisamos ter em mente que nós vivemos neste mundo e tudo na nossa vida transcorre de acordo com a vontade de Deus. Tudo que surge na nossa vida, no nosso lar, os filhos que nasceram naquele lar, nasceram sob a vontade de Deus e vieram, né, como mestres nossos, como professores, para nos ensinar alguma coisa e aí nós ensinarmos também, porque aí é uma troca de valores, uma troca de conhecimentos. Aqui, quando o nosso tema diz o encontro dos diferentes, né? Hoje, a gente vê que as famílias mudaram bastante, como disse lá o início do texto do preletor Ennio Masaaki-Hara neste mesmo capítulo, né? Quais são as diferenças hoje das famílias? Primeiro, mudou o número de membros, né, na família, os filhos, né, os casais hoje, ou não tem filhos, ou quando tem um, tem dois, tem três. Quando muito você vê hoje, né, no século XXI, famílias com 4 filhos. Mas isso já se torna até uma raridade, né? E muitas das vezes, dentro desses filhos, dentro dessa família, entre esses filhos, existem aqueles que nós chamamos de atípicos, diferentes. Diferentes por quê? Nasceu com de alguma forma, são especiais, né? Hoje, a gente encontra muito as crianças, né? Crianças com pessoas com deficiência, que é o chamado PCD, né? O TEA, que é aquele que está manifestando transtorno espectro autismo, né? E aí também tem uma situação que a gente é mais conhecida, que são as crianças, as pessoas com síndrome de Down e por aí vai. Numa família, numa casa que muitas vezes tem uma pessoa com uma manifestação como essa, um TEA, um PCD, um Down,
A tendência é que a família, principalmente a mãe ou o pai, mas muito mais a mãe, ela se volte mais para aquela família, para aquela criança, para aquele jovem, para aquela pessoa que tem esse transtorno. E aí os outros, né, que estão ao redor se sentem como que esquecidos, né? Esquecidos. Então, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, ele nos fala aqui no livro, vamos ver aqui, no capítulo 26, né? Sobre a importância, é importante procurar ser imparcial ao máximo com os filhos. Mas aí alguém pode falar assim, mas e aquele filho que precisa mais da atenção, aquele filho que está ali, que não pode se locomover, que não pode comer sozinho? Mesmo assim nós precisamos, não podemos esquecer dos outros que estão ali ao redor, olhando. Agora nasceu alguém na família, veio um irmãozinho com uma deficiência, com uma necessidade especial e esqueceram de mim, como diz o filme, né? Mas nós precisamos, em primeiro lugar, entender que mesmo aquele filho que nasceu com essa necessidade especial, seja ele uma síndrome de Down, um TEA, um PCD, ele é um filho de Deus perfeito. Dentro dele existe a capacidade infinita de filho de Deus. E se os cuidadores das pessoas, a mãe, que estiver cuidando dessa criança, chamar sempre, falar com ele diretamente, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, não importa a anomalia que está se manifestando, esse filho de Deus vai se manifestar, porque Deus dotou de capacidade infinita todos os seres criados por ele, todos os filhos criados por Deus, todos nós, sendo filhos de Deus, temos essa capacidade inata que se aloja dentro de nós, esse diamante valioso que é o Filho de Deus perfeito. Então, para Deus, para o ensinamento da Seicho Noye, não existe, ao olhar da Seicho Noye, prestem bem atenção, meus amigos, quando nós dizemos, no olhar da Seicho Noye, no ensinamento da Seicho Noye, não existe, mas não está se negando que, fenomenicamente falando, está ali, está manifestado e precisamos buscar ajuda, precisamos buscar orientação dos especialistas, precisamos cuidar, precisamos acolher, precisamos incluir para que este ou esta pessoa não venha se sentir excluída do seio da família, da comunidade, da escola. Eu tenho 2 filhas professoras. E as 2 filhas trabalham com inclusão nas escolas em que elas são professoras. E sempre trocamos, falamos desse assunto, elas muito mais que eu, porque eu não sou especialista, especialistas são elas, né? Elas estão sempre passando para mim informações e dizendo que, graças a Deus, as escolas estão se abrindo, né? As escolas estão abertas e aceitando toda e qualquer criança, está sendo dado esse apoio, quer seja na escola pública, quer seja na escola particular. Se a escola está aceitando e abraçando e acolhendo, muito mais no nosso lar, muito mais no seu lar, querido amigo, querida amiga, que por hora esteja, tenha alguém com essas características. Eu li algo, não me inteirei muito, mas me chamou muita atenção, sobre uma criança, né, que nasceu com atrofia muscular no Rio Grande do Sul. Foi um artigo que eu li um pouquinho, não me inteirei muito, mas o bastante para ver o quanto aquela família de marido, mulher, pai, mãe, né, uma filha mais velha e aquele garoto que nasceu com aquela deficiência cerebral,
não mexe o corpo, não mexe os braços, mas o quanto ele é acolhido e incluído no lar, na sociedade. Assisti alguns vídeos sobre essa criança, em que o pai ele é caminhoneiro, ele fica dias fora de casa, a mãe e a irmã cuidam dele com muito carinho, e quando esse pai chega, ele sabe que o pai está chegando, porque esse pai buzina, põe a mão na buzina do caminhão e faz aquele barulho, e ele sabe que o pai chegou, né? E esse pai chega e leva presentes. Lembra o tempo todo. E ele chega com frutas, com suco, e ele não precisa dizer, porque aquela ação, aquele gesto dele é como se ele estivesse falando: lembrei o tempo todo de você. E é maravilhoso como essa família integra esse menino na sociedade, leva ele no supermercado, dentro de casa, nas festas familiares, ele está sempre presente, né? Porque na leitura que eu fiz, esse pai, essa mãe, essa irmã, não está vendo aquele físico deformado, aquela lesão cerebral, não está vendo. Está vendo apenas um filho de Deus perfeito, um ente querido, um familiar que veio somar naquela família e que veio ensinar para aquela família um amor verdadeiro, o respeito, a reverência, o espírito de aceitação. Então, eu não tive no meu lar, que constituído por mim, pelo meu marido, a nossa família, não tivemos exatamente esse tipo de situação, mas após a partida do meu marido, eu tive muitos desafios na minha casa, como sair muito cedo de casa, ficar 12 horas fora de casa para trabalhar, para trazer o sustento para o lar, porque os filhos precisavam ser alimentados, roupas, pagar o aluguel e todas a estrutura de uma casa, né? Eu precisava sair de casa, mas ali eu tive uma rede de apoio, hora de familiares, de irmãos. Minha mãe me apoiava muito, mas eles foram crescendo e logo os próprios irmãos abraçaram a Gabriela, que era muito pequena, e aí nós seguimos em frente, né? Apoiados, na verdade, homem e filho de Deus, apoiado nessa certeza de que somos filhos de Deus, dotados de capacidade infinita, e que tudo aquilo ali era um momento de aprendizagem para todos os membros da família, e conseguimos superar. Então, aqui no livro Namoro, Casamento, Maternidade, diz aqui no último parágrafo, né? Ele diz aqui que os pais preocupam-se muito quando há briga entre os filhos, mas isso não constitui problema. O que não é bom é o pensamento dos pais que se preocupam achando que se continuarem brigando tanto, os irmãos não conviverão harmoniosamente quando crescerem. Brigas entre irmãos não é um motivo de preocupação. Ela equivale às brincadeiras entre cachorrinhos. Na realidade, eles se harmonizam maravilhosamente bem. Se os pais pensarem assim e viverem tranquilos, essa vibração de tranquilidade será captada pelos filhos e o relacionamento dos filhos se tornará realmente bom. O que os pais precisam fazer é apenas amar os filhos de modo realmente imparcial, sem fazer nenhuma diferença entre um e outro, sem realmente olhar para aquela aparência falsa que está se manifestando naquele momento. Porque como filhos de Deus que somos, como filhos de Deus que são, com certeza, se afirmarmos, se chamarmos por essa imagem verdadeira, esse Filho de Deus que está ali, está latente e quer se manifestar, com certeza ele vai se manifestar. Ele já se manifestou com certeza. Eu lembrei também, quando estava estudando, de uma professora lá no passado, na década de 70, que foi a Seiichi Onoye
pedir uma orientação, professora Ruth, foi pedir uma orientação para a querida professora Antônia Matsu, porque ela tinha um filho, já com 6 meses de idade, e ela percebeu que esse filho não ficava em pé, não tinha firmeza nas pernas, e aí procurou um médico e descobriu que essa criança, e veio o diagnóstico de que essa criança tinha síndrome de Down. Ela se desesperou, e com poucas informações, apesar de ser uma professora, com poucas informações, foi pedir orientação à professora Antônia Matsu, que na época fazia muitas e muitas palestras na sede central da Seiichi Onoye do Brasil, aqui no Jabaquara. E qual foi a surpresa dela quando ela disse para a professora Matsu que o filho dela era... usou um termo assim, não usou o termo que ele tinha síndrome de Down, né? Usou um outro termo bem chulo, bem barato, né? Débil mental. E aí, imediatamente, a professora Antônia Matsu disse para ela que débil mental era ela, mas que o filho dela era um filho de Deus perfeito, que se ela praticasse a Seiichi Onoye, se ela realmente... participasse de um seminário na Academia de Treinamento Espiritual em Ibiúna, que se ela mudasse a forma dela pensar, se ela harmonizasse o lar dela, ela ia ter um outro olhar para aquele filho, né? Ela ia enxergar o Filho de Deus perfeito naquela criança. E assim essa professora passou a praticar a Seiichi Onoye, foi para Ibiúna, participou de seminário em Ibiúna, conheceu a verdade, e como disse Jesus Cristo, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ela se libertou daquela ideia de que o filho era um débil mental. Ela passou a ver esse filho como filho de Deus, e esse filho cresceu num lar harmonioso, repleto de paz, de carinho dos pais, onde os pais não passaram a enxergar aquele filho como um filho diferente, mas um filho perfeito, saudável, tal qual o Deus criou, certo? Então, meus amigos, é importante que nós tenhamos em mente que nascemos nesse mundo para ser felizes, né? Pais, mães, filhos, todos dentro do mesmo lar, dentro do mesmo quadrado, vamos dizer assim, reverenciando a vida de Deus que se aloja no outro, né? E aí, essa vida de Deus vai se manifestando gradativamente e nós passamos a trilhar uma vida realmente feliz. Hoje, a gente vê as pessoas correndo muito, as mães que trabalham, os pais que trabalham, as famílias, os filhos ficando sozinhos em casa muitas vezes, né? Ou aos cuidados de outras pessoas, de terceiros, cuidadores. Mas é o dia a dia, é o século XXI. Então está todo mundo aí na correria, em busca do sustento, em busca do conforto, em busca de melhores situações para si e para a família. E vamos nos esquecendo da religiosidade, da busca da espiritualidade, né? Vamos nos esquecermos, vamos dizer assim, que me perdoem a palavra, vamos nos esquecendo de Deus. Que Deus tem que ser o centro da nossa vida. E muitas vezes nós nos atropelamos, nós buscamos lá fora o que está aqui dentro de cada um de nós, né? Então, e essa busca do nosso interior, nós encontramos através da oração, do silêncio, da meditação. A Seiichi Onoye nos ensina a prática da meditação Shinsokan, né? A prática da contemplação, contemplar Deus através do pensamento, através da oração, através do silêncio. E quando nós aprendemos a praticar a meditação Shinsokan no nosso lar, contemplando
e visualizando a imagem verdadeira, o ser perfeito de todos os nossos familiares, por mais que sejam os desafios que nós estejamos enfrentando, meus amigos, esses desafios tendem a desaparecer, eles vão se tornando mais suaves, mais brandos, e quando a gente deixa de afirmar isso ou aquilo, eles realmente desaparecem por completo e nós passamos a trilhar uma vida mais tranquila, uma vida mais harmoniosa, uma vida mais próspera, uma vida de paz. Por isso a importância da oração no nosso lar, né? A oração, mesmo que estejamos cansados, corremos demais, foi uma correria muito grande, é filho daqui, tem que pagar contas, é isso que não funciona, muitas mulheres, muitas mães solo, que não têm o companheiro do lado, e elas têm que se dividir entre a família, entre o trabalho, não sobra nenhum tempinho para elas, mas se ela se conscientizar dessa mulher forte, essa mulher grandiosa que está alojada aí no seu interior, ela tira de letra, meus amigos, ela tira de letra. Eu lembrei também da minha querida mãe, minha saudosa mãe, que está no mundo espiritual já, uma família numerosa, uma família numerosa, uma família de 12 filhos e mais um do coração. E cuidava dessa família e trabalhava fora. Já lá nos idos de 1960, saía para trabalhar fora, para ser diarista, passadeira, para ajudar na renda, na receita do lar, porque eram muitas bocas para alimentar, né? E eu me recordo, criança, menininha, no final do dia eu via minha mãe recostada, descansando, cansaço, né, da correria do dia, de olhar um filho, de olhar outro, às vezes não dava tempo nem de olhar todos, né? E ela, no final do dia, ela recostava ali, fechava os olhos para descansar. Esse era o tempo dela. E com certeza, nesse recostar a cabeça, ela estava conversando com Deus, pedindo a Deus força, pedindo a Deus que Deus redobrasse as suas forças, desse mais sabedoria a ela. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque eu vi minha mãe, muitas vezes, orando, falando com Deus, e nos últimos anos, já na velhice dela, né? Vamos dizer assim, ela orava muito. E eu tenho certeza que esse orar, esse confiar, esse acreditar, fez com que ela nunca via um filho teimoso, um filho barulhento demais, um filho preguiçoso. Ela sempre tinha aquele olhar amoroso para com todos nós. E quando ela não tinha palavras para nos orientar, palavras dela, mas ela tinha uma expressão que calava forte em nós. Ela olhava para uma vida inteira, ela olhava para nós, ela dizia: Deus é bom. Deus é bom. Nessa frase, Deus é bom, 3 palavras, curtas, mas precisa, firme. Nós entendíamos que ela queria dizer: confia nele, não venha falar para mim, eu não tenho como lhe ajudar, eu não tenho uma varinha mágica para mudar essa situação, mas Deus é bom e Ele pode cuidar dessa situação para você. Então, inúmeras vezes, a vida inteira, a minha mãe se expressava dessa forma para nós: Deus é bom, Deus é bom. Então, eu trago comigo também isso. Estou na Seicho Noye há 46 anos, né? Trabalho para esse movimento, sou grata a esse ensinamento, porque eu renasci, minha família renasceu, somos uma família de Seicho Noye, graças a esse ensinamento. Mas há momentos em que eu paro e simplesmente eu afirmo de olhos fechados para mim mesmo: Deus é bom. E quando eu vou repetindo essa frase, Deus é bom, a solução vem e ela se estabelece, né? A paz interior se estabelece no meu interior e se estabelece no exterior, no meu lar, na minha família. Então é importante
que mesmo na correria do dia a dia, minha amiga, você que está me assistindo, que está me ouvindo, que você tire 1 minuto, 10 minutos, 5 minutos, não importa. Não importa o tempo que seja, mas esse tempo vai ser valioso para restaurar as suas forças, para você ter um outro olhar sobre aquela situação que você está vivendo, né? Porque quando nós não paramos, não silenciamos o nosso coração, não ouvimos a voz de Deus no nosso interior, todo tempo que olhamos para aquela situação, a gente diz, não tem remédio, não tem solução. Essa situação é assim mesmo e vai continuar assim e vai permanecer assim. Quando é com relação a filhos, a gente fala, ele é teimoso, ele não volta para casa, ele não vai trabalhar, ele não vai estudar, não vai ser ninguém na vida. É isso mesmo. Mas por quê? Porque não estamos silenciando a voz do nosso interior. Não estamos buscando no nosso interior aquilo que Deus tem para falar para nós. Pare, pense, ouça Deus falando para você, dizendo, minha querida filha, você é forte, você é capaz, eu te dei esses filhos para que você possa torná-los cada vez pessoas maravilhosas, porque você tem essa capacidade. Olhe, visualize, enxergue o Filho de Deus que está aí diante de você, né? Então, Deus não nos fez mães dos filhos dele por acaso. Deus confiou a nós o seu maior tesouro, que foram os seus filhos, nos tornou filhas de Deus para que pudéssemos ser mães dos filhos dele. É maravilhoso o ensinamento da Seichonoye quando nós despertamos para essa verdade e acreditamos piamente que somos capazes, que somos dotados de capacidade infinita e que quando manifestamos essa capacidade infinita dentro de nós, as situações, por mais adversas que sejam, tendem a desaparecer. Aqui no livro, Educação, Namoro, Casamento e Maternidade, ele também nos alerta, o preletor, professor Masaharu Taniguchi, ele também nos alerta quando na gestação, quando uma mulher o casal está para ter os filhos, né? Veio o primeiro filho, já tem outros filhos, já está para vir mais filhos aí, e ele diz assim, né? Que seria e aí fica aquela situação, menino, eu gostaria que fosse menino, eu gostaria que fosse menina, e aí os filhos, aqueles que já nasceram, eles já têm 2, 3, ou tem mais um, vai ouvindo aquilo, e ele, se é um menino, ele fala assim, a tendência dele é não querer que seja uma menina, porque essa menina vai tomar o lugar dele e vice-versa, né? E aí ele vai falando aqui assim, que os pais dizem, seria bom que dessa vez viesse um menino, olha aqui. Então, estão cometendo um grave erro. Seria bom se dessa vez viesse um menino ou uma menina. E aí equivale a declarar perante a menina ou perante o menino. Não está escrito aqui, mas eu estou acrescentando. Se vier um menino, não daremos mais tanta importância a você, menina. Essa é a leitura que a criança faz ao ouvir, né, a conversa dos pais. Ouvindo isso, ela pensa, será um desastre se nascer um menino. Ou se fosse o contrário, né? O menino pensaria também, será um desastre que se for uma menina. E por causa dele, talvez eu seja deixado ou deixada em segundo plano. Assim, desejando que não seja um menino, a irmã envia vibração negativa ao bebê que ainda está no ventre materno. E quando chega a hora, realmente nasce uma menina, nasce um menino. Finalmente acabou chegando alguém que vai roubar todo o amor que eu recebia. Nessa hora, a menina pode ter febre, dor de barriga ou perder o apetite. Às vezes, o bebê pode ficar doente por causa da vibração negativa emitida pela irmã. Eu vou abrir um parágrafo aqui, porque quando eu li isso aqui, eu li, reli, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui aconteceu na minha casa. Então eu disse que eu tenho 3 filhos. O mais velho, né, um rapaz, um homem, a do meio, uma menina, e 11 anos depois nasceu mais uma menina.
E aí, a do meio, que é a Raquel, ela tinha uma ligação muito forte com o pai. Muito, muito forte com o pai. Lia os pensamentos um do outro, se entendiam maravilhosamente bem. E quando a Gabriela nasceu, o que aconteceu? A Raquel logo em seguida passou a ter muita febre. Febre, muita febre. Uma temperatura muito alta. E levamos, e não tinha antitérmico, dava banho, a febre não diminuía. E levamos ela a um pediatra. E aí o pediatra conversou um pouco, conversou com ela, pois ela já tinha 11 anos de idade, e aí ele fez algumas perguntas para mim, se eu tinha mais filhos. Eu falei, temos a Gabriela, que acabou de nascer, né? Tá, recém-nascida. E aí ele fez mais algumas perguntas, e em seguida ele disse, aqui está o diagnóstico do problema da Raquel. É um problema emocional, o problema da Raquel está relacionado à Gabriela. Eu me lembro bem que ele falou, o problema da Raquel chama-se Gabriela. Eu olhei assim, fiquei pensativa, o meu marido também, né? E aí ele disse, a solução é rápida e fácil, muito eficaz. A senhora vai dar a Gabriela de presente para a Raquel. Mas como? A senhora vai dar de presente, vai dizer para ela que a Gabriela é uma bonequinha de carne e osso como ela, mas que é o novo brinquedo dela. Ela vai cuidar, a senhora vai ensinar, ela vai amar essa criança, mas diga que a Gabriela é dela. E assim, já com alguns conhecimentos da Seitinoye, poucos, mais alguns, eu entendi que precisava que a Raquel e a Gabriela se tornassem amigas, mesmo a Gabriela sendo uma bebezinha ainda. E assim foi. Demos a Gabriela de presente para a Raquel, sempre com os cuidados do meu marido. Eu trabalhava muito. Um ano depois, meu marido veio partir para o mundo espiritual, mas ainda a Gabriela e a Raquel se tornaram uma única pessoa praticamente, né? Então, a Raquel passou a ter a Gabriela realmente como não só a irmãzinha, mas alguém que ela precisava cuidar e acolher e amar como a única pessoinha na vida dela. Passaram-se os anos e depois, logo em seguida, voltando lá atrás, a febre da Raquel desapareceu do nada. Desapareceu a febre da Raquel e ela passou realmente, juntamente comigo, a cuidar da Gabriela, aprendeu a dar banho, cuidar da mamadeira, vai para a escola, deixa a Gabriela na escola, pega a Gabriela na escola, e assim elas passaram a viver uma vida realmente maravilhosa. A Gabriela aos cuidados da Raquel, porque também eu trabalhava muito, como eu disse, eu ficava 12 horas fora de casa, né? Trabalhando para trazer o conforto para casa. O meu filho também passou a ser um cuidador da Gabriela. Então eu tinha ali em casa os irmãos que cuidavam, que amavam, que ensinavam, que orientavam, e ela cresceu neste lar, onde ela foi aceita pelos irmãos, né? Então isso é essa experiência que eu passei. Muitas vezes você, minha amiga, meu amigo, você está passando no seu lar, chegou aquela nova, né, pessoinha em casa, e aos olhos dos irmãos, ou da irmã, ou do irmão, ela está se tornando uma pessoa não grata, vamos dizer assim. Por quê? Porque não foi explicado. Eu também, ela sabia, a Raquel sabia que a Gabriela ia chegar, mas não me passou pela cabeça, pela nossa cabeça, minha, do meu marido e do filho mais velho, que a Raquel iria ter essa rejeição a princípio, né, de ciúme, em relação à irmãzinha. Mas a sabedoria de Deus nos fez entender que para tudo existe a solução. Não existe problema sem solução, meu amigo e minha amiga. Então aqui, ainda completando essa fala aqui do menino e da menina, ele fala que assim, que ao conceber outro filho, os pais devem eles próprios conscientizarem, ao mesmo tempo que fazem o filho maior, compreender que seja menino ou menina, todos os nossos filhos são igualmente queridos, recebidos de Deus, e nós o amamos com
igualdade. Quando ele diz assim, não quero menina, prefiro menina, não está de acordo com o ensinamento da Seiichi Noye, que considera todos os seres humanos igualmente sublimes. Tanto o homem como a mulher são filhos de Deus e ambos são valiosos. Todos os filhos, sejam eles meninos e meninas, sejam eles nascidos fenomenicamente perfeitos ou com alguma anomalia, alguma necessidade espiritual, pessoal, física, não importa. Aos olhos de Deus, ele é um filho amado e querido e abençoado por Deus. Aqui no artigo também da professora Marie Murakami, em que ela escreve neste livro aqui, Universo Feminino, ela também vem nos falando, ela escreveu vários artigos sobre famílias, né? E ela vem falando aqui sobre o poder da palavra, né? A palavra cria. Ela fala na página 112, palavra não é apenas o que sai pela boca, os pensamentos, o olhar e o comportamento também constitui o poder da palavra. Então ela vem nos alertando para que nós, né, mudemos as palavras dentro do nosso lar. Ensinemos as crianças, desde muito cedo, na mais tenra idade, a proferir palavras positivas, palavras de luz. Elogiemos as nossas crianças, os nossos familiares, os nossos agregados que estão chegando na nossa família, como verdadeiros filhos de Deus, elogiemos, ressaltemos as qualidades deles, porque é muito, muito importante. No livro aqui, rapidamente, apresentando aqui o livro Educação da Vida, um tesouro valioso, né, que foi escrito pelo professor Yoshihiko Iwasaka, ele vem nos falando, ele tem vários artigos aqui maravilhosos, e um dos artigos importantes que o professor Yoshihiko Iwasaka, ele nos fala, nos alerta sobre essa questão do poder da palavra, né? Ele fala que o poder da palavra no capítulo 9, o que e quais são os tipos de palavras. E ele vai nos alertando. No sentido amplo, há 3 tipos de palavra. Em primeiro lugar, consideramos a palavra interior, que constitui o pensamento, a ideia, o sentimento, a oração, a ideologia, a filosofia de vida e a visão a respeito da vida. Tudo isso constitui na palavra interior. E, em segundo lugar, a palavra falada ou escrita. Em terceiro lugar, a palavra expressada, que constitui a fisionomia e o comportamento. Essa questão da palavra expressada é muito interessante, porque nós, às vezes você olha para a pessoa e fala assim, não precisa falar, já estou vendo na sua expressão, no seu olhar, no seu rosto, na sua cara, a gente fala, né? O que você está querendo dizer? Então ele diz que os 3 tipos de palavras são importantes para as quaisquer situações. A questão independente do tipo de palavra mais utilizada em seu lar, o mais importante é o conteúdo dela, a forma como você expressou. Você pode chamar atenção, isso não quer dizer que se o filho teve um comportamento que não é correto, que você não vai chamar atenção. Chame atenção, meu filho, venha cá. Deixe bem claro para ele que o fato de você estar chamando a atenção dele não significa que você não o ama, mas sim, pelo amor, porque você o ama, é que você está realmente olhando para ele e dizendo, esse comportamento seu não foi correto. Essa palavra que você expressou, essa atitude sua, você pode mudar, porque você é filho de Deus. Você tem capacidade de melhorar, você pode fazer melhor. Porque muitas vezes quando a gente fala, a Seiichi Noye diz que é filho de Deus, é perfeito, então não é mais para chamar a atenção. Não, não é bem isso. Então ele vem nos falando aqui, nos chamando a atenção aqui, sobre os pensamentos que as pessoas, na página 118, mantêm sempre na mente. Entra em ação a força da lei segundo a qual aparece aquilo que se pensa.
Se os pais vivem pensando nosso filho detesta estudar, enquanto mantiverem esse pensamento, o filho jamais passará a gostar de estudar. Nosso filho é tão arteiro enquanto os pais assim pensarem no filho, ele jamais se tornará bem comportado. Então, eu indico a vocês este livro, Educação da Vida, um tesouro valioso. Quando falo Educação da Vida, é para professores? Sim, é para professores, orientadores, educadores, mas nós pais também somos educadores, né? Nós somos os primeiros educadores dos nossos filhos, nós somos educadores em potencial, a avó, o avô, as pessoas que estão ali, que são os cuidadores das crianças, são os primeiros a ter que mudar o seu comportamento, a sua fala, junto da criança, porque a criança, ela vive, ela copia aquilo que ela vive. Então, se ela copia, nós precisamos ter esse cuidado. Quando falamos aqui de educadores, estamos falando aqui da educação da vida, né? A Seichonoye do Brasil tem vários cursos e nós temos aí o CEV, né? O Ciclo de Estudo de Educação da Vida da Seichonoye do Brasil, um curso maravilhoso de 3 anos. Eu particularmente fiz o CEV, lá já no primeiro ano, quando eu fiz lá o memorial, onde eu fui buscar, lá, escrever as memórias afetivas. Quantas soluções eu encontrei ali que estavam guardadas, quantas coisas eu coloquei para fora através daquele memorial, daquele descritivo que eu fiz das minhas memórias afetivas lá desde a mais tenra idade. Então, se você quiser mais conhecimento, informações sobre o CEV, ligue para o WhatsApp de educadores 11 50 14 22 53 ou envie um e-mail para cev@sni.org.br. Ainda dá tempo de ir na sua regional, no seu núcleo, na sua associação local, você obter informações e também fazer inscrição para estudar, para ser um aluno do CEV, né? Lembrando que os livros que nós falamos aqui na nossa apresentação, todos eles vocês podem adquirir nas regionais, nas associações locais, nos núcleos, se você está próximo à sede central da Seichonoye do Brasil, ou na livraria virtual que você vai estar vendo aí, logo abaixo aí no nosso vídeo. É importante que nós passemos a participar das reuniões, como eu disse, na regional, numa associação local, próxima da sua casa. Se você não tem um endereço, ligue para a Seichonoye, ligue para a regional. As revistas sagradas, as revistas da Seichonoye trazem os endereços onde nós temos em todo o Brasil, em vários lugares no Brasil, nós temos uma regional, nós temos um núcleo, uma associação local, onde você pode obter maiores informações e começar a participar. Caso você não participe, passe a participar das reuniões da Seichonoye. Nós estamos assim já aqui no nosso final do nosso programa, mas não vamos encerrar sem antes uma oração, né? Eu tenho aqui em mãos o livro Minhas Orações, onde tem diversas orações para todo tipo de situação que você estiver passando neste momento. Adquira o livro Minhas Orações do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi e busque aqui, você vai encontrar orações para todas as situações que você estiver passando. Então aqui, a oração para eliminar o conflito, página 175 deste livro. Para eliminar o conflito. Se você tiver um mínimo de sentimento de conflito, já não poderá ter a verdadeira paz, e é importante não abrigar na mente a semente do conflito, pois ela germina, cresce e dá frutos. Para eliminar o conflito, mentalize as seguintes palavras. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo absoluto de Deus, no mundo da imagem verdadeira. Aqui é repleto de infinita sabedoria, infinito amor e infinita vida de Deus. A sabedoria de Deus, a sabedoria traz ordem perfeita, e onde há ordem,
todos os seres ocupam seus respectivos lugares, sem lesar uns aos outros. Não há atrito entre pessoas, não há luta entre classes, não há guerra entre nações, não há conflito entre o homem e os micróbios. Todos os seres estão em perfeita harmonia, vivificando-se mutuamente, envoltos pelo infinito amor de Deus. As pessoas, as classes e as nações convivem em perfeita harmonia. Aqui é o paraíso de mútua colaboração. Ó Deus, fazei com que vossa vontade, que está no mundo da imagem verdadeira, seja feita também neste mundo fenomênico. Venha o nosso reino. Neste momento, Deus através de sua sabedoria infinita, seu amor infinito e sua força infinita, está tornando o mundo fenomênico tão perfeito quanto o mundo da imagem verdadeira. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. E assim, nós encerramos o programa de hoje, não deixando de parabenizar neste mês de maio todas as mães do mundo, né? Parabenizar você, querida amiga, querida companheira que está nos assistindo aí. No mês de maio, comemoramos o nosso dia. Que Deus abençoe infinitamente você. Muito obrigado, muito obrigado. Como vai? Sabemos que educar não é atribuição exclusiva dos profissionais da educação, pois todo aquele que orienta, acompanha e forma, como pais, mães e cuidadores, exerce de algum modo a função de educador. E todo educador traz, no íntimo, o desejo de contribuir para o desenvolvimento do seu educando, do seu filho, do seu aluno, da pessoa com quem convive. Por isso, estamos sempre em busca de soluções. Mas, mais do que soluções, o essencial é encontrar e aprender um modo correto de educar. Sendo assim, convidamos você a conhecer o ciclo de estudos de educação da vida, carinhosamente chamado de CEV. O CEV surgiu não apenas para atender às necessidades dos educadores e dos profissionais da educação, mas também para discutir questões que hoje afligem toda a sociedade. Ao apresentar, estudar e aplicar a educação da vida, o CEV propõe uma verdadeira mudança de paradigma. Além de nos aprofundarmos na educação da vida, também nos dedicamos aos pilares do ensinamento que sustentam essa visão de mundo, de ser humano e de educação. Mais do que uma abordagem teórica, buscamos vivenciar esses princípios acompanhando onde e de que maneira a educação da vida vem sendo aplicada. Nesse percurso, dialogamos em grupo, compartilhamos experiências e fortalecemos uns aos outros. O processo tem início em nós mesmos. Revisitamos nossa trajetória, nossa história, nosso passado, para então levar a educação da vida para o nosso cotidiano, seja na vida pessoal, no lar, no trabalho, no ambiente escolar e na comunidade. É justamente por isso que quem vivencia o CEV, assim como eu, pode afirmar com convicção: o CEV é transformador. E é a você que estendemos esse convite. Afinal, para quem é o CEV não se destina apenas a professores ou profissionais da área educacional. Ele é voltado a todo educador, pais, avós, tios, cuidadores e a todas as pessoas que acreditam que a educação é o caminho para a transformação da sociedade. É pelo agir educativo que podemos contribuir de forma concreta para a construção de uma nova civilização. Seja muito bem-vindo ao CEV! Atualmente, o CEV acontece em mais de 50 localidades, nas modalidades presencial e virtual. Para saber onde há um CEV, como participar ou obter mais informações, entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail ceev@sni.org.br.
Será um prazer atendê-lo e manter contato com você. Venha participar conosco. Muito obrigada. Educar é mais do que transmitir conhecimento. É despertar a natureza divina presente em cada ser humano. A Seichonoye do Brasil convida você para uma experiência transformadora. Participe dos seminários para educadores com o tema Educação da Vida na Prática, Novas Perspectivas. Um encontro profundo para refletirmos sobre as relações com o mundo digital, o uso consciente da inteligência artificial, a diversidade e multiculturalidade, os impactos ambientais e a construção de ambientes harmoniosos de aprendizagem. Esse seminário foi preparado especialmente para educadores, não apenas os profissionais da área da educação, mas também todos aqueles que exercem a educação no dia a dia. Consideramos a educação informal que acontece nas relações interpessoais. Afinal, todos nós aprendemos uns com os outros. Por isso, pais, avós, tios e cuidadores também são reconhecidos como educadores. Nesse seminário, vamos ampliar a consciência espiritual na educação, fortalecer práticas pedagógicas mais humanas, inspirar vidas por meio do amor, da gratidão e da harmonia. Contribuir para a construção do mundo ideal. Confira as próximas turmas. Amazônia, Pará, 16 e 17 de maio de 2026. Curitiba, Paraná, 4 e 5 de julho de 2026. Minas Gerais, 11 e 12 de julho de 2026. Santa Tecla, Rio Grande do Sul, 15 e 16 de agosto de 2026. Goiás, 12 e 13 de setembro de 2026. Garanta já a sua participação através do nosso WhatsApp 11 50 14 22 53, através do e-mail seminarioeducadores@sni.org.br, através do site sni.org.br/educadores e acessem as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, @educadores.sni. Educar é revelar a luz que já existe. Venha viver essa nova perspectiva da educação da vida da Seichonoye do Brasil, construindo juntos o mundo ideal. Muito obrigada!